Tá vendo esse resultado aqui? Aproximadamente R$ 2.500 foi o lucro que eu tive em minutos enquanto o Bitcoin caía. Tá vendo esses outros resultados aqui na tela? São de alunos meus que também estão lucrando durante a queda do Bitcoin. E sabe o que todos eles têm em comum? Que todos eles são iniciantes e todos estão usando a exata mesma estratégia. Uma estratégia que tem um ponto de entrada definido e saída definido. Simples de ser aplicada. E nesse vídeo eu vou te mostrar como eu realizei esse trade passo a passo. Tudo que eu vi no gráfico até a hora de entrar na operação e tudo que eu analisei antes de tomar a decisão. Qual foi o gatilho de entrada e saída? Uma estratégia que eu batizei de Galileia. Talvez você já tenha visto isso aqui no canal. E agora você vai descobrir tudo que eu olho antes de entrar no trade na prática. Agora, editora, solta aquela vinheta da gente lá em Dubai. You only have one life, so make it worth it. Oi pra você, meu querido, seja muito bem-vindo. Frequentemente eu recebo várias mensagens de iniciantes falando: Henrique, eu tô estudando, tô aprendendo, mas na hora de entrar eu não sei exatamente qual ponto de entrada, qual ponto de saída, eu fico inseguro. E eu sinto que no fundo todo mundo só quer uma fórmula mágica que funciona sempre. Eu já adianto logo, não existe fórmula mágica, mas existem estratégias que têm um índice de acerto muito maior do que de erro. E ao longo desses últimos meses eu criei uma estratégia muito simples chamada de Galileia, que é simples porque tudo que você precisa é de um único indicador e saber entender a leitura de gráfico. O intuito desse vídeo é mostrar de um jeito técnico e prático como eu entrei na operação, o que eu analisei antes de entrar na operação e cada passo a passo até de fato eu entrar e sair na operação. Não vai ser um vídeo para ensinar toda a estratégia da Galileia, porque levaria algumas horas, mas eu vou resumir para você, só para você entender o contexto. Todas as aulas da estratégia Galileia, ferramentas e tudo que eu vou usar aqui nesse vídeo é de uso exclusivo dos meus alunos, então só eles têm acesso. Caso você queira ter acesso também, o link vai estar aqui na descrição e aí você vai ter todas as aulas completas da Galileia, mais as ferramentas que eu vou usar aqui. Mas não se preocupa, mesmo que você não seja um aluno, você consegue usar essa estratégia simplesmente analisando o gráfico e identificando os pontos. Então não se preocupe, mesmo que você não tenha acesso às ferramentas que eu vou usar aqui, você consegue fazer tudo por conta própria com as ferramentas gratuitas do TradingView. Se você é um completo iniciante, não entende nada, caiu aqui de paraquedas e mal sabe ler gráfico, eu recomendo que você assista a minha playlist do zero, porque a base para você aprender isso daqui é saber o básico, que é ler o gráfico, ler esse gráfico de velas e o conceito de suporte e resistência e tendências. Então você tem que saber o básico. Se você não sabe de nada, playlist na descrição. Se você não tem conta no mercado futuros e caiu aqui de paraquedas, link para criar conta no mercado futuros na descrição. Esse vídeo vai ser repleto de informações e conteúdo. O índice de capítulos vai estar aqui embaixo. Sinta-se à vontade para transitar ao longo do conteúdo. Agora, sem muita enrolação, bora para estratégia. Então bora aqui para a tela do meu computador, deixei a câmera do lado para você sentir que está sentado do meu lado aprendendo comigo, meu querido. Então bora lá. Qual é o primeiro passo, né? Cheguei no mercado, qual é a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa é entender o cenário macro e micro do Bitcoin. É entender a macro tendência do Bitcoin e a micro tendência. E quando eu falo de macro e micro tendência, eu estou me referindo ao gráfico diário do Bitcoin. Então quando eu falo macro tendência, é gráfico diário do Bitcoin. É o gráfico que eu analiso. E micro tendência é o gráfico de uma hora, que basicamente é o que eu mais uso para operar. Então quando eu vou entrar na operação, eu olho o gráfico de um dia, olho o gráfico de uma hora e em alguns casos eu olho de 15 minutos, depende muito do tipo de operação. Por que é importante você analisar isso? É importante você analisar isso para entender qual a tendência geral do mercado. Se no gráfico diário o mercado está numa tendência de alta e você está operando contra a tendência do mercado, não é tão interessante assim. Então eu olho o gráfico diário para entender em qual região a gente está no gráfico diário. E quando eu falo em qual região, eu estou me referindo a isso daqui, ó. Marcar as regiões de suporte e resistência no gráfico, que são pontos chaves importantes ali dentro do gráfico. Então eu estou no gráfico diário, a primeira coisa que eu fiz foi pegar essa ferramentazinha aqui e marcar aqui essa região de resistência. Por que isso é resistência, Henrique? Porque ó, você viu que o preço ele tocou aqui uma vez, tocou duas, deu um falso rompimento, isso aqui é muito importante, ó, um falso rompimento e deixou essa sombra aqui. E bom, se você viu minha aula sobre leitura de candle, você sabe a importância dessa sombra aqui. Então quando eu olhei no gráfico diário, eu já olhei esse contexto aqui. Esse momento aqui foi o momento exato que eu entrei. Então eu olhei que no gráfico diário a gente estava ali numa região de resistência, a gente tinha acabado de fazer um rompimento na região de resistência. E esses falsos rompimentos enganam muitas pessoas porque ó, nesse momento aqui ele rompeu, só que ao fechar do gráfico diário ele voltou. E aqui quando eu entrei nessa operação, eu estava dentro dessa vela aqui, tinha acabado de romper o gráfico, né? Romper a região do gráfico diário, é por isso que eu falo que é importante olhar o gráfico diário. Porém, tinha começado a deixar essa sombrazinha aqui.
que foi já um ponto para eu ficar um pouco alerta. Então eu cheguei no gráfico de um dia e já marquei essa região aqui como resistência, já para ficar com essa referência. Se você for muito iniciante e não sabe traçar suporte e resistência, você talvez está no vídeo errado, você tem que voltar para minha playlist e ver um vídeo de suporte e resistência que eu tenho aqui no canal. É só colocar Henrique 7, suporte e resistência, Henrique 7, leitura de gráfico. Você vai aprender tudo e a importância disso tudo. É quase que um curso gratuito aqui no YouTube, né? Se você for iniciante, você pode usar este indicador aqui, ó. Esse indicador aqui, ó, Support Resistance Channel. Tira um print e procura. Quando você coloca ele no gráfico, automaticamente ele traça os suportes e resistência. Ó, viu que traçou aqui, ó. Só que ele é meio falho porque ele não vai pegar, né, os mais recentes. Foi por isso que eu fiz manualmente aqui e eu mesmo tracei. Então beleza, né? Entendi que no gráfico diário a gente tava rompendo isso daqui, desci pro gráfico de 1 hora. Cheguei no gráfico de 1 hora, o que é que eu vi? Eu vi isso daqui. O gráfico tava desse exato momento aqui. Ah, Henrique, que função é essa que você apaga o gráfico? Eu tenho o TradingView Pro, então eu consigo, tipo, fazer isso aqui para analisar e estudar. E bom, por que você sempre tem que analisar o Bitcoin? Aqui fica uma dica para você. Se você é iniciante, fuja de altcoin. Altcoin é muito volátil, né? Qualquer moeda que não seja o Bitcoin, ela vai ser muito volátil e nesse momento agora todas as moedas estão seguindo o Bitcoin porque o Bitcoin tem dominância no mercado. Então foque no Bitcoin porque o mercado vai seguir o movimento dele e você vai ter menos informação. Então se você ficar operando outras moedas, você vai ter que ficar sempre de olho no Bitcoin. E eu prefiro operar só no Bitcoin porque tem uma baixa volatilidade e isso é meio seguro, né? É menos volátil do que as altcoins. Então, se você é iniciante, opta por Bitcoin. Então, ó, vamos supor que chegou no gráfico, já traçou as regiões importantes, né? Traçou a suporte e resistência. No caso aqui, eu tracei só essa resistência. Por quê? Porque não faz sentido eu traçar o gráfico inteiro, sendo que o preço ele tá muito longe daquela região ainda, eu só vou poluir o meu gráfico. Então, eu sempre traço o suporte e a resistência um abaixo e acima do preço. Se o preço romper, aí eu traço o próximo, para o gráfico não ficar muito poluído. E aí, bora lá. Estratégia Galileia, né? Bora resumir para você. Para você usar a estratégia, você vai ter que usar uma média móvel, né? Eu vou colocar aqui o meu indicador. Esse indicador aqui é uma média móvel com alguns filtros. Então esse indicador foi criado pela minha equipe. Mas é uma média móvel normal, né? É uma média móvel de 9 períodos. Você pode vir aqui em indicadores e você pode colocar aqui EMA. Tem que ser uma média móvel exponencial. E aí você coloca aqui média móvel exponencial e já vem configurado, né, com a média de 9 períodos. Mas beleza, eu vou tirar a minha aqui. Então essa média móvel, ela vai ser nossa referência ao longo do day trade, ao longo dessa operação. E é uma das médias mais utilizadas no mercado financeiro. Então coloca a média móvel de 9 períodos e bora lá. Resumindo para você entender aqui a estratégia Galileia. O indicador da média de 9, ele pega os 9 últimos candles, né, que faz a média daquele preço. Então ele é um indicador de curto prazo ali. É um indicador de direção. Toda vez que o preço se move muito, a média move a direção dela. Então a média aponta para cima e aponta para baixo. Então é um indicador de referência. Ele vai ser nossa referência para a gente dar entrada nessa estratégia. Então a gente pode julgar a média de 9 como o preço médio justo daquele ativo. Então naquele determinado período, se o preço estiver junto da média, ele está no preço médio, ele está no preço justo. Toda vez que você vê, né, o preço ele se afastar muito da média, ele vai voltar. Te garanto, ele vai voltar. Seja lá pela lateralização, né, ele vai ficar lateral lá em cima, ou ele vai ficar lateral lá em cima, ou ele vai fazer aquele famoso pullback. Deixa eu mostrar aqui na prática com você. Ó, nesse exemplo aqui, ó, o preço, ele foi aqui para cima, a média, ó, olha a distância aqui, ó, afastou. Depois o preço lateralizou e voltou a tocar na média. Anote isso daqui. As melhores operações partem da média. Então, toda vez que o preço foge muito do preço médio, ele vai ou lateralizar para tocar na média, ou ele vai fazer o pullback, que seria tipo voltar, né, para a média novamente. Tudo bem. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito poluído. E aí o preço ele anda junto da média e o que vai guiar, né, o que vai ditar pra gente, né, a nossa entrada vai ser os rompimentos da média. Toda vez que tem um rompimento, um forte rompimento da média de 9 períodos, vindo de uma tendência, isso pode significar uma reversão naquela tendência naquele período. Como assim? O preço ele vinha de uma tendência aqui no gráfico de 1 hora, ó, sempre por cima da média. No momento que ele rompeu aqui e foi para baixo, é um sinal que o preço ele pode estar revertendo. E bom, bora lá. O que é que eu olhei de fato para entrar na operação? Que não é só uma média móvel. Que nem eu falei, a média móvel e a estratégia vai ser a nossa referência para entrar no trade. Então bora lá, o trade passo a passo. A primeira coisa que me fez, né, entrar nesse trade foi o alerta, né? Quem é aluno da Galileia tem acesso a esse grupo e nesse grupo aqui tem um bot, um robô que fica lá dentro do TradingView e ele fica procurando as operações e os melhores rompimentos ali dentro do mercado futuros. Então todas as moedas do mercado futuros ele manda um alerta. E aí quando eu recebi esse alerta aqui, ó, Bitcoin possível short, quer dizer que
nesse momento o Bitcoin tava rompendo. E, bom, eu tava assistindo TV nessa hora, era mais ou menos ali, ó, 3 horas da tarde, e aí eu saí do sofá e fui olhar o gráfico. E aqui ficou uma coisa muito importante. Nossa, Henrique, isso aí é um grupo de sinais, tá mandando sinal? Não, não é um grupo de sinal. Isso é um alerta da Galileia. Toda vez que uma moeda ela tá prestes a entrar na estratégia da Galileia, ela tá chegando ali no nosso setup, esse robô ele manda pra gente a lista de moedas que podem entrar dentro da estratégia. É por isso que tem aqui possível operação, possível short. Então quando eu recebi esse alerta, eu fui olhar o Bitcoin. E por que eu fui olhar o Bitcoin? Porque quando eu recebo várias aqui, ó, tá vendo que tem vários alertas? Quando manda várias de uma vez, é porque o Bitcoin tá fazendo um movimento expressivo. Então eu fui logo para o Bitcoin e eu prefiro operar dentro do Bitcoin. Então eu recebi o alerta aqui e você vê que ele alerta todas as moedas, então tanto Bitcoin quanto Ethereum, altcoin, mas eu prefiro usar no Bitcoin. Então eu recebi o alerta aqui no Bitcoin e assim que eu recebi o alerta, eu fiz a análise de contexto, que era tipo para onde é que tá indo o gráfico diário e para onde tá indo o gráfico de uma hora, que é o gráfico que geralmente opera no gráfico de uma hora. Então lembra do que a gente olhou lá em cima? No gráfico diário a gente tinha essa resistência aqui e nesse momento a gente teve um falso rompimento. Quando eu recebi isso aqui eram 3 da tarde e o gráfico ele tava assim, bastante força, pensei que ia para alta infinita. Só o que aconteceu? Visto esse padrão aqui, né? Essa sombra aqui, isso quer dizer que o preço ele chegou até aqui em cima e fechou abaixo no final do dia. Então, visto esse padrão, eu pensei que o Bitcoin ia fazer um topo triplo aqui, ia tocar nessa região, ia passar dela e ao fim do dia ia fechar que nem esse mesmo topo aqui. Então, eu olhei pro padrão anterior, pensei, não, pera aí, aqui deu um possível short. E esse possível short foi no gráfico de uma hora, ó. Aqui deu possível short e gráfico de uma hora. No gráfico diário, a gente tinha essa possível queda, que era a chance do gráfico diário fechar aqui. Então, tinha tempo para fechar o diário e eu tinha muita expectativa que ele ia fechar com a sombra e ia voltar a cair. Então, no gráfico diário, tava ok para um short. Tem um possível short no gráfico diário. No gráfico de uma hora, a gente tava recebendo já o alerta. Então, quando eu recebo o alerta aqui no grupo, eu também recebo o alerta no indicador. Então, esse indicador aqui da Galileia, ele faz o filtro e ele manda os possíveis melhores rompimentos. Quer dizer que todo rompimento que ele manda é bom? Não. Todo rompimento e todo alerta que eu recebo é um alerta tipo assim, opa, presta atenção, olha o que tá acontecendo lá. E aí, quando eu olho, eu vou olhar isso aqui que eu vou mostrar pra você. Então, não entra aqui e vem achando que isso é um indicador de compra e venda que vai resolver sua vida e te dar exato ponto de compra e venda e resolver todos os seus problemas, porque isso aqui é só uma ferramenta para auxiliar. Você vê que, ó, também tem falsos sinais, assim, falsas operações, mas tem como identificar, ó, falsa, ó, aqui não foi falsa, aqui deu certo, aqui deu muito certo, enfim, é um indicador auxiliar. Então, no momento que eu olhei pro gráfico, ele tava desse jeito aqui, ó, desse exato jeito aqui. Então, visto aquele padrão que eu tinha olhado, peraí, tá deixando muita sombra, o topo anterior deixou muita sombra, e agora eu tenho esse padrão aqui de queda, com o mercado empurrando com força para baixo, eu já fiquei muito atencioso para o short. E aí o que é que eu olhei em seguida? Olhei a resistência do gráfico de um dia, já mostrei isso para você. Olhei essa possível reversão numa hora. E outra coisa que me ajudava a pensar que era reversão numa hora era as ondas, né? O mercado ele se comporta em ondas. Então geralmente o mercado ele tem 1, 2, 3, 4 ondas e depois ele reverte sua direção. É claro que nunca vai ficar bonitinho assim, mas se você olhar aqui no gráfico, bora desenhar aqui por cima para você entender. Ó, topos e fundos mais altos, ó, 1 onda, 2 ondas, 3 ondas, 4 ondas. Então eu falei, não, peraí, não vai ter uma quinta onda, porque já teve 4 ondas de alta, teve, ó, topos e fundos mais altos, 1 onda, 2, 3, quarta onda aqui e ainda um candle de força. Então eu entrei de mão cheia falando, não, isso é uma reversão, eu vou entrar. Tanto que eu entrei na operação, eu tava com uns $1.000 aqui, ó, nessa operação, tava com $1.012, então eu entrei com o valor que eu entro normalmente, que é $1.000 por operação. E aí quando o Bitcoin ele entra, né, nesse padrão, né, ele vem de uma tendência e ele rompe ali a média para baixo, geralmente a gente tem ali uma reversão. Deixa eu tentar mostrar isso para você aqui, ó, essa mesma coisa aqui, ó, tendência rompeu, aí deu sinal de short. Esse sinal de short também é o nosso candle de entrada, eu vou falar mais sobre a entrada daqui a pouco. Então deu sinal de short, ó, caiu. Só que o que é que eu quero pegar na verdade, né? Qual é o meu intuito? Eu sempre vou olhar pro gráfico de uma hora, mas a minha meta é pegar a queda do gráfico diário. Então eu olho no gráfico diário para entender o possível próximo movimento e meu intuito era pegar todo esse movimento de queda que a gente ia ter até o suporte ali na casa dos $20.000. Então se o Bitcoin fosse falar para baixo, eu ia pegar um lucro de mais de $2.000 numa operação só. E eu fiquei mirando nessa operação um bom tempo. Por isso que eu falo que o trader tem que ser que nem um sniper, né? Tem que mirar muito bem e saber a hora de atirar. Então bora lá, continuando. Quando o Bitcoin entrar nesse padrão, né? Todas as moedas entram. Olha esse grupo aqui, ó. Bitcoin mandou possível short, ó. Várias moedas short, várias. Então esse robô ele fica o dia inteiro ali olhando o mercado e mandando as possíveis operações. E toda vez que ele manda um relatório, eu vou lá, olho, vejo se tá no padrão e faço isso daqui. A análise de contexto. Então não é chegar, compra e venda. Tem que analisar o contexto, que é isso que eu tô fazendo. E aí minha recomendação para você é que não se apegue achando que existe uma estratégia 100%, que é só fazer isso aqui e acabou. Não se apegue só a isso daqui. Estude muito análise gráfica e price action. Desapegue dos indicadores e invista, né? Invista no seu conhecimento, compre livros, compre
compre cursos, mentorias, vá para eventos de trading se estiver aí na sua cidade, converse com quem é trader, enfim, invista em conhecimento. Se você está procurando só uma formulazinha mágica, compre e venda, você não vai para lugar nenhum, vai só se frustrar. Então estude. Isso aqui que eu estou usando é uma ferramenta, não é um robô mágico. A galera acha que eu fico vendendo robô mágico, mas não, é um robô que auxilia as pessoas a acharem as operações, que nem eu estava no sofá e não precisei ficar buscando a operação, só recebi o alerta e fui olhar. Então isso poupa tempo. O link da Galileia vai estar aqui na descrição e é uma assinatura, né? Se você quiser usar esse grupo também, esse indicador, assim que você adquire, a equipe entra em contato com você, envia para sua conta e você paga enquanto usar. Quando você não quiser usar, você pode cancelar. Então, assinatura, isso para quem está pensando em usar a Galileia. E bom, estude muito Price Action, curso, mentoria, vídeo no YouTube, vídeo fora do Brasil, tem muito conteúdo bom. E por que eu tô falando isso? Para afastar a galera do dinheiro fácil, a galera que só quer dinheiro fácil, que não quer estudar. Então, amigo, você vai ter que estudar muito, entendeu? Isso aqui é só mais uma estratégia para te auxiliar, você que é iniciante. Você só vai ficar bom nisso daqui praticando e fazendo muito. Então, não é o fim dessa aula de um curso que você vira um expert também, mas isso vai te dar mais conhecimento. Caso você queira aprender tudo do absoluto zero comigo, desde como funciona o mercado até você aprender a analisar na prática, passo a passo, do zero até de fato começar a analisar a operação, desse jeito que você está vendo aqui na tela do computador. Lista de espera para os próximos cursos vão estar aqui embaixo. Eu não sei se tem turma aberta agora, provavelmente se você está vendo isso agora, tem uma lista de espera, ou se tiver liberado, vai ter o link aqui embaixo. Então você pode clicar aqui embaixo e aprender comigo. E caso você não queira, tudo bem também, tem muito conteúdo gratuito aqui dentro desse canal e você pode aprender de graça. Então, entendido isso, dado esse conselho, bora lá, entrada e stop loss. Até agora a gente já analisou o Bitcoin, analisou que no gráfico diário ele poderia, né, finalizar o dia com aquela sombra, e no gráfico de uma hora a gente tava com esse rompimento com um candle de força, o que indicava um possível short. A confirmação para a entrada de fato é o candle de força ou uma sequência de candles de força. Nesse caso aqui eu tinha um candle de força e já estava no segundo. Então geralmente quando vem 1, 2 candles de força, vem 3, 4, 5, 6, 7. Então geralmente esse é o momento que o mercado ele reverte a sua tendência e ele arruma a sua nova tendência. E você pode observar isso no gráfico. Olha aqui, ó, candle de força, subiu, desceu, engatou na nova tendência. Aqui, ó, candle de força, subiu, desceu, engatou na nova tendência. Então eu esperava que o preço fizesse este movimento aqui embaixo e desse uma queda igual a essa queda aqui embaixo. Assim que eu recebi o alerta no grupo, recebi o alerta no gráfico do indicador, o que é que eu fiz? Eu antecipei a minha entrada. Isso aqui é a parte que fica um pouco mais confuso para quem é iniciante. Eu olhei o gráfico de um dia, olhei de uma hora, eu desci para o gráfico de 15 minutos. Então no gráfico de 15 minutos, a gente já tinha, né, feito este rompimento aqui, e no gráfico ali de 15 minutos, a gente já tinha rompido esta regiãozinha aqui, essa região de suporte. Então eu entrei exatamente no rompimento dessa região, nesse preço aqui, ó, 22.021. Foi o exato preço que eu entrei. Entrei exatamente nesse preço, a editora coloca uma foto aqui, um print do meu preço de entrada. Então essa linhazinha tracejada verde foi o exato preço que eu entrei. E uma coisa muito importante, você viu que eu entrei na moeda Gala também. A Gala estava seguindo o exato mesmo padrão no mesmo momento. Então eu entrei na Gala com menos dinheiro, entrei no Bitcoin com os $1.000, que é normalmente as operações que eu faço. Então eu entrei aqui nesse momento. Assim que eu entrei, bora lá. Só para reforçar, entrada foi o candle de força no 15 minutos. O stop loss, ele sempre fica um pouco acima do topo do candle de entrada. Como assim? Então nessa estratégia aqui, ó, se eu entrei nesse candle aqui, meu stop loss ia ficar um pouco acima disso daqui e um pouco acima da média. Até porque se nesse momento o preço ele passasse por cima da média novamente, seria um falso rompimento, né? E ele voltaria para a tendência de alta ou ficaria lateral. Então meu stop, ele foi ali mais ou menos ali de, ó, aproximadamente 1%, menos de 1%. Então é um stop bem curtinho para um lucro muito alto. Por quê? De acordo com o setup, eu deveria ter esperado fechar esse candle aqui e entrar nesse fechamento, mas eu antecipei a entrada no 15 minutos. Então eu entrei aqui e o stop loss ficou acima desse candlezinho aqui. E quando você segue isso, ó, e você acerta a operação, ó, entrou aqui, stop loss acima. Então, ó, abri outra moeda aqui para você ver. Eu acabei de receber um alerta aqui no Telegram. E toda vez que eu entro nesse setup, eu sempre entro no candlezinho de sinal, que é o candlezinho que eu recebo no indicador, que é o momento ali que ele tá rompendo, e o stop fica abaixo desse candle. Então, se eu tivesse entrado aqui, ó, posição comprada nesse long, o stop teria sido aproximadamente ali, ó, 0,37% e o alvo, ó, 9%. Então, o stop ele é muito curtinho, porque ele geralmente é um pouquinho acima do candle que rompeu. E se o gráfico ele tá com um candle grande e tá empurrando o preço para uma direção, a tendência é que o preço vá naquela direção. Então, é pouquíssimo provável a chance de tomar um stop, a não ser que você entre errado. E aqui nessa situação, ó, deu vários longs e shorts positivos, ó, várias operações. Mas enfim, bora voltar aqui. Então, eu entrei aqui, o stop loss ficou um pouquinho acima aqui no gráfico de uma hora. E aí eu fiquei acompanhando o gráfico de 15 minutos. E aí bora para uma parte muito importante, a análise de risco-retorno, né? Quanto é que eu posso perder na operação? Porque antes de eu entrar de fato, eu tive que colocar a alavancagem e medir o tamanho da minha entrada. Se você não medir o tamanho da sua entrada, não medir a alavancagem antes de entrar no trade, meu amigo, ó,
Então nesse caso aqui era de 1%, que aqui no 15 minutos era o tamanho aqui da vela de sinal. Então eu entrei aqui, ó, um pouquinho menos de 1%. Então era um stop muito curto. E aí a alavancagem que eu usei foi de 20 vezes. Por quê? Porque eu tô no Bitcoin, o Bitcoin é menos volátil. Não recomendo que você alavanque 5 vezes se você é iniciante, porque 5 vezes não, 20 vezes. Porque 20 vezes dá um total de 5% para liquidação ou para você dobrar o capital. E aí no caso, se o Bitcoin descesse 5%, eu ganhava mais $1.000. Se descesse 10%, eu ganhava $2.000. Só que se ele subisse e me desse stop, quanto é que eu ia perder na operação? Então você não tem que ficar pensando o quanto você vai ganhar no trade. É claro que você pensa nisso, mas o quanto você aceita perder no trade. Então, como o stop era muito curto, eu botei 20 vezes porque o stop loss ficava aproximadamente 180 para $200, que é o que eu aceito perder. Então, em cada trade meio que eu entro com 1.000, eu aceito perder 180 a 200 no máximo. Então, eu entrei com R$5.000, entrei com $1.000, $1.012, R$5.500, alavanquei 20 vezes, ou seja, minha posição era igual a $20.000, ou seja, R$110.000. E aí, se o Bitcoin subisse 10%, no caso, descesse, né, que era um short, uma operação de short, eu entrei fazendo um short na operação, acho que eu esqueci de falar isso, mas eu acho que deu para subentender, né? Se o Bitcoin descesse 10% ali, eu ia ganhar os 10% dos $110.000 aproximadamente ali, uns R$11.000 talvez, que é na cotação atual. Então eu entrei nesse momento aqui, e aí, né, bora dar um play para ver o que aconteceu. Ó, o gráfico começou a descer, desceu lindo demais, na hora dessa eu tava aqui, ó, R$2.000 na conta. E outra coisa, né? À medida que o gráfico foi descendo, eu fui descendo meu stop loss junto. Então, ó, meu stop loss estava aqui em cima. No momento que eu fiquei positivo e o gráfico estava aqui, o meu stop loss já estava aqui. Então, eu vou descendo o stop loss junto da operação para tentar surfar o máximo possível. Mas onde é que eu ia sair na operação de fato, né? Qual seria o ponto de saída da operação? Como eu entrei no cruzamento do preço para baixo da média, né? Eu entrei nesse cruzamento aqui. No momento que o preço cruzasse para cima, novamente, eu iria sair. Olha nesse trade aqui, ó. Viu que o indicador ele não deu sinal nenhum, mas não importa o indicador, o sinal do indicador. Se você entende a estratégia, entende a análise gráfica, você poderia ter entrado aqui, ó, nesse candle de força com o stop aqui embaixo. E ó, se você tivesse entrado aqui, exatamente nesse ponto aqui, e colocado seu stop abaixo disso daqui, nesse momento o gráfico estava com força, a média estava apontando para cima, porque era uma vela de força, e ó, olha o quanto você teria pegado. E qual o momento que você teria saído? Só no momento que esse preço aqui passasse por debaixo da linha vermelha. Passou aqui em cima, sai da operação. Simples. Entrou aqui no rompimento, ó, ou aqui não dá pra entrar não, dá pra ter entrado aqui e saía no cruzamento novamente. Esse é o tipo de coisa que talvez nem curso pago de outras pessoas você ache. Então, cara, eu tô me esforçando pra criar conteúdo, pra ensinar com você aqui, tem quase 30 minutos de aula. Se inscreve no canal, cara, compartilha com um amigo, comenta aqui Galileia, interage aqui pra ajudar o nosso canal. Enfim, a operação seguiu e ó, seguiu caindo e puf, aqui eu saí. Ó, tá vendo? Ó, cruzou pra cima, deu long, saí da operação. Então, eu saí da operação aproximadamente ali com uns 2 e pouco por cento, 2% mais ou menos, quase 2%, 1,89, 2%. E aqui, olha que engraçado, né? O indicador do sinal de short e aqui no 15 minutos deu long. E aí, o sinal de long é a saída do short, porque no sinal de long o preço cruzou por cima da média. E aí, ó, esse trade eu não peguei, teve uns alunos que pegaram, mas ó, olha o que aconteceu depois com o preço. Lembrando, você entrou aqui com o stop loss abaixo do candle de sinal. Olha o que aconteceu com o preço depois. O preço foi lá pra cima. Então, esse sinal eu recebi, mas eu não peguei, eu não tava em casa. Mas ó, seguindo o mesmo padrão aqui, o preço foi lá para cima novamente. E aí depois tocou na mesma região que estava lá de resistência e voltou a cair. Então isso aqui é bem simples, o preço só vai para cima e para baixo, só precisa entender qual é a base de preço e quais são as zonas importantes, né? Então é uma boa estratégia. E aí eu saí da operação. Esse vídeo ficou muito longo, muito detalhado. Eu espero que você tenha aprendido comigo. Você não vai achar vídeos assim detalhados de estratégias em outros canais. E cara, compartilha o conteúdo aqui, comenta, se inscreve no canal. Aquela coisa que todo youtuber pede, né, para ajudar a gente aqui no conteúdo. Enfim, links importantes vão estar embaixo. E se você quer aprender tudo do zero comigo, lista de espera para as próximas turmas vão estar aqui embaixo. Quer adquirir a Galileia, as ferramentas que eu utilizei aqui, o indicador, o robô, o link vai estar aqui embaixo também, mas só use a estratégia, né, e pense em adquirir se de fato você já tem um certo conhecimento básico ali para você operar no mercado. Não se preocupe que lá dentro, né, tem todas as aulas completas da Galileia, aula por aula, passo a passo. Aqui eu tentei resumir para você, mas tem muito mais detalhezinhos dentro da estratégia, mas deu para entender que eu sempre entro no momento que o preço ele está buscando uma nova direção. Enfim, eu espero ter ajudado você. Meu nome é Henrique, eu te vejo no próximo vídeo.